Na igreja que estava em Antioquia, havia pessoas, e essas pessoas tornaram-se, como se diz, a prata da casa. Mas por que eram prata da casa? Não eram avaliados pelos seus extremos conhecimentos, nem muito menos por suas posturas diante da sociedade. Mesmo que houvesse esses requisitos, havia ali chamada de Deus. O que deixa uma igreja linda, uma igreja aplausível diante dos olhos do Senhor, uma igreja rica, não está na sua condição social, no seu belo templo suntuoso, no seu estacionamento requintados com vários Mercedes. Não. O que deixa uma igreja bela e linda não são as suas vestimentas escolhidas para os fins de semana, os seus sapatos com bicos finos, com saltos altos, se bem que isso realmente faz parte do conjunto. Mas o que enriquece uma igreja são os dons espirituais distribuídos por Deus através de seu Espírito a cada um. Glória a Deus. Quero perguntar aqui, quantos vasos de Deus tem aqui nesta noite? Quantos vasos? Quantos são usados por Deus? Quantos são usados por Deus aqui nesta noite? O que enriquece uma igreja é isto, mas não é um vaso registrado no passado. Quantos utensílios que você já comprou e enjoou e deixou lá? Lembro-me que um dia a nossa missionária Eliane, ela se registrou para vender Itapué, né? E ela vendia Itapué, fazia aquelas reuniões, e aquelas senhoras, aquelas jovens, aquelas irmãs, aquelas pessoas, ficavam escolhendo os melhores potes, compravam, mas com determinado tempo, esses potes, eles simplesmente desaparecem, porque muitas das vezes chegam a visita na sua casa, e sempre quer levar um pedaço de alguma coisa, e pede emprestado e nunca mais volta, não é verdade? Aí o que é preciso com isso? Não, eu vou comprar um outro pote, não necessariamente da mesma marca para não perder de novo, mas pode ser até um mais barato, mas é um pote novo. E o que significa isso? Por mais que você seja fácil, o envelhecimento não pode fazer parte da sua vida, tem que estar atualizado. Quem ainda está sendo usado por Deus ainda? Quem a vaso está sendo usado? Quem está sendo usado? Quem está sendo usado? Quem está sendo usado? Glória a Deus. Quem está sendo usado? E na igreja que estava em Antioquia, pastor João, havia essas pratas. Quem é essas pratas? Aí vai se citar nomes. Olha, havia Barnabé, havia Simeão, havia o Níger, havia Lúcio, o Cirineu, havia Manaém, e também havia o tetrarca e Saulo. Cita nomes de pessoas. O que significa isso? Que essas pessoas eram reais, essas pessoas tinham particularidades, essas pessoas tinham vidas, mas elas trabalhavam, elas tinham seus afazeres, mas iam para a igreja. Agora, essas pessoas reunidas na igreja, o que elas iam para lá? Simplesmente ficaram vendo peça de teatro? Não, senhor.
ficavam vendo simplesmente cada um contar suas histórias, suas experiências? Não, senhor. Ia simplesmente lá para poder comer o bolo da cantina, como aconteceu comigo. Fui para a igreja só para comer o bolo da cantina, estou até hoje. Mas não era assim não. Eles iam para lá para adorar a Deus e ouvir Deus falar. A igreja pode ter luzes, a igreja pode ter fumaças artificiais, a igreja pode ter todos os amparatos, mas se não tiver a palavra de Deus, nada vai acontecer, porque a palavra de Deus é a palavra que lava, é a palavra que purifica, ela como é um martelo que esmiuça a penha, é a palavra que sonda o teu coração, é a palavra que realmente mexe no âmago da nossa alma. Quantos estão ouvindo Deus falar? Quantos estão ouvindo Deus falar? Deixa Deus falar no seu coração, deixa Ele estremecer a tua alma, por mais abatida que esteja. E esses homens estavam reunidos, e eles fizeram o seguinte, e servindo eles ao Senhor. Como eles serviam? Eles serviam, claro, com suas presenças, eles serviam, claro, com seus louvores, eles serviam, claro, com suas ofertas e dízimos, eles serviam, claro, uns ajudando os outros, mas eles serviam também com sacrifícios, e esse sacrifício diz a Bíblia, que eles estavam jejuando, servindo ao Senhor e jejuando. Então, o Espírito Santo, quando ele encontra esse conjunto na adoração, não adianta o pregador estar aqui ministrando, mas você está olhando para o relógio, preocupado na hora que teu Uber vai chegar. De repente já pediu o teu Uber. Se o pregador aqui ministrando, e você preocupado, o que você vai comer na pizzaria daqui a pouco? Não adianta o pregador estar aqui ministrando, e você está preocupado se a cantina da igreja vai funcionar ou não. Não, mas se você estiver aqui num propósito, num conjunto, num momento único de adoração, todos unicamente louvando e bendizendo o Senhor, o Espírito Santo vai ter primazia, o Espírito Santo vai ter liberdade, o Espírito Santo ele vai poder chegar e dizer: eu tenho espaço e habitação nesse coração, e ele vai começar a falar contigo, e as lágrimas vão rolar, e você vai sentir a presença gloriosa, o seu coração vai pulsionar de uma maneira diferente, um pulsionar diferente, num batimento cardíaco diferente, e você vai sentir o pulsar da presença do Espírito de Deus, e vai sair daqui saltitante de alegria, dizendo: hoje o Deus falou comigo, hoje o Senhor falou comigo. Quantos podem glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre? Disse o Espírito Santo: olha, aparta Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Separa esses para a obra que eu tenho chamado. Ouça uma coisa: Deus não nos chamou para virmos aos cultos só de domingo. Não, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Não, hoje eu tenho que ir para a igreja, que é domingo. Deus também não nos chamou simplesmente para virmos aos cultos de quinta. Não.
O que acontece é que nós pensamos assim: eu sou de uma instituição, devo responsabilidade ao meu pastor, obediência ao meu pastor, e vou lá me apresentar, porque senão vão dizer que eu estou sumido. Não, isso é pensar muito pouco. E a obra que o Senhor tem na sua vida? E a obra que o Senhor tem contigo? E a obra que o Senhor tem comigo? E a obra que o Senhor tem com cada um de nós? Mas que obra é esta, pastor? Ser um cantor famoso da mídia, todo mundo. Ser um pregador lá dos Gideões, todo mundo curtindo. Olha, às vezes tem pessoas ao teu lado, ao seu lado, precisando de um sorriso, de uma palavra amiga, pessoas que está quebrada, dilacerada, e nós estamos insensíveis, pensando simplesmente em nós mesmos, nos nossos próprios problemas. Achamos que só nós que precisamos das atenções, mas tem pessoas do seu lado, dentro da tua casa, da tua família, muitas das vezes tem os nossos filhos, os nossos parentes, nossos irmãos, ou quem sabe até mesmo às vezes nossos pastor, presidente, precisando de algo, de uma conversa, de uma palavra, de um sorriso, de um incentivo, e nós não estamos vendo. Cadê a obra que o Espírito te separou? Cadê a obra que o Espírito te separou? Cadê? Cadê? Ah, não, a obra que Deus tem comigo é só quando eu pego o microfone. Não, Senhor. Está Eliseu passando, Eliseu está passando, né? E tem alguém na janela observando. Eliseu está passando, e tem alguém observando. Quantos estão nos observando, queridos? Quantos estão nos observando e a gente não está vendo? Quantos estão olhando? Esta observação, ela pode ser uma observação positiva e negativa. Positiva, quando alguém olha para você e diz assim: olha, aquela mulher rica falou, esse é o homem de Deus, esse aí é um homem de Deus. E ela observou tanto a vida do homem de Deus, que ela falou para o marido dela: vamos fazer um quarto para esse camarada aqui, para ele descansar aqui. Pelo fato do seu ministério itinerante, ele tem espaço para chegar aqui. Se fosse naquela época, ela ia colocar até ar-condicionado, não é isso? Para ele ficar lá, para ele fazer a obra de Deus, porque ele era observado e havia adquirido confiança. Você tem adquirido confiança das pessoas? Você tem adquirido confiança das pessoas? Pessoas confiam em você? Não, posso confiar nessa irmã, eu posso confiar nesse irmão, eu posso confiar nesse obreiro. E nós estamos vivendo dias, queridos, que a desconfiança está acima de credenciais. Pessoas com credenciais não estão sendo mais acreditadas. Glória a Deus. As pessoas estão em descrédito, muitas igrejas estão em descrédito, mas ainda nós podemos dizer assim, na igreja que estava em Antioquia, nós podemos dizer, na igreja que está em Parque Santana. Quantos podem falar assim? Podemos falar assim? A igreja que está em Parque Santana? Então vamos falar bem forte. Mais uma vez. Aí é que falava assim:
havia alguns profetas e doutores. Eu posso falar que há alguns profetas e doutores? Sim ou não? Então vamos falar, há profetas, quantos ainda estão profetizando a palavra de Deus? Cadê os profetas? Cadê os vasos de Deus? Cadê os vasos de Deus? Deixa Deus te usar, queridos. A igreja ainda está viva, a igreja ainda é una, a igreja ainda é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja que vai morar no céu. Aleluia! E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: aparta a Barnabé e a Saulo para a obra a que tem chamado. Glória a Deus. Meus queridos, ouça uma coisa. Esta expressão apartar é justamente quando a pessoa ela é separada para uma determinada função, para um determinado ministério, para uma determinada obra, para uma determinada causa. Estamos vivendo dias que as pessoas querem títulos. Por que título? Porque é muito bonito ser colocado no outdoor, num data show, não é isso? Nas redes sociais, o título de fulano de tal. Mas só que essa apartar não depende do título. Primeiro você faz para depois ser reconhecido. Só que as pessoas querem ser reconhecido, não é isso? Querem ser reconhecido no sentido de cargo, para depois fazer. Queridos, quem tem chamada não espera o homem. Quem tem chamada não espera o homem. Ele já faz naturalmente. Ele já faz por ser voluntariedade. Ele faz com leveza. Ele faz com coração. Então, a obra que Deus tem comigo, a obra que Deus tem contigo, ela só vai parar se eu permitir, se você permitir e se Deus permitir. Enquanto ele disse não, continua. Chegaram para Neemias: olha, vamos lá. Neemias disse: olha, eu não posso sair da minha posição, porque estou fazendo uma grande obra. Há muitas pessoas que as pessoas oferecem alguma coisa de melhor, e olha só isso aqui, a pessoa cresce o olho e sai da posição. Mas seja homem de Deus, mulher de Deus, e não arreda o pé, porque a palavra do Senhor diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Quantos estão esperando pelo homem? Quantos estão esperando pelo homem aqui? Quantos estão? Quantos estão esperando pelo homem? Quantos estão esperando pelo homem? Às vezes a gente espera pelo homem, sim, não é isso? Às vezes a gente espera o reconhecimento do homem. Esses dias nós falávamos que é natural a gente querer o reconhecimento do homem, é natural, não é isso? Por exemplo, você trabalhou 30 dias, final do mês, não é isso? Você quer seu salário. Trabalhou o ano todo, final do ano, você quer pelo menos levar para casa
uma cesta de Natal, não é isso? Tem um pessoal que posta um saco plástico vazio. O cara leva um saco plástico vazio para casa, a cesta do Natal que o meu patrão me deu. Não é verdade? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, com águia subirão. Aleluia. Essa é a vantagem da igreja que se reúne para um propósito. Esta é a vantagem da igreja que se reúne por um objetivo. Esta é a vantagem da igreja que se reúne para o Senhor. Glória a Deus. Quantos vieram se reunir para o Senhor? Para o Senhor. Agora é claro, quando eu venho me reunir com a igreja, eu vejo Barnabé, eu vejo o Níger, eu vejo o Lúcio, eu vejo, não estou te vendo, meu querido Josué, não estou te vendo, meu querido pastor João, não estou te vendo, meu querido pastor Joel, e você, não estou te vendo? Não estou te vendo, meu querido pastor Antônio. Você está vendo seu irmão aí? Aperta a mão dele. Estou te vendo, querido. Você é a igreja do Senhor. Estamos reunidos num só propósito. Não estamos aqui para passar tempo. Estamos passando tempo nessa terra, mas não estamos passando tempo aqui na igreja. Estamos adorando ao Senhor. Aleluias. Quantos sentem o prazer de ver, olhar para a cara do irmão, para o semblante do irmão, para o rosto do irmão? Irmão, eu estou te vendo. Dá um sorriso para o teu irmão, meu. Dá um sorriso para ele. Dá aí um sorriso, pelo amor de Deus. Dá um sorriso para o teu irmão aí. Não é isso? Eu costumo dar um sorriso sem óculos, porque o óculos às vezes apaga o nosso sorriso. Dá um sorriso para o teu irmão aí. Glória a Deus. Não é verdade? Nós temos o hábito de acabar o culto, cada um pegou o seu carro, pegar a sua reta, desaparecer, mas às vezes é necessário até o pregador ser um pouco mais coerente e terminar uns 10, 5 minutos antes, para os irmãos olhar para meu irmão, foi muito bem, bom ali, né, sentir teu cheiro, mesmo suado mesmo, sentir tua presença, dar um aperto de mão. A igreja que se reúne é um calor humano, mas é um calor espiritual. Uma palavrinha que você fala para o teu irmão, isso fortalece a alma. Não é isso? Isso faz uma diferença tremenda. Então, queridos, ouça uma coisa. Eu vejo nessa igreja a necessidade de uma localidade, de uma reunião, de um propósito, servir ao Senhor, e também uma ação do Espírito, o Espírito falando à igreja. Quantos lugares que o Espírito de Deus não fala? Tem lugares que não tem mais pregação, sabiam disso? Cantam, no final jogam confete para o alto e despede o pessoal em paz. Tem lugar que não tem mais Bíblia. Tem lugar que é somente show. E tem igrejas que Deus não usa, não pode usar, porque os profetas, os vasos de Deus, foram moídos, bateram tanto que eles não aguentam mais, estão, como diz, esquartejados, quebrados, não é verdade? Mas ainda, pela fé, como aconteceu lá no Vale dos Ossos Secos, Deus ainda está levantando exércitos, pessoas que ainda precisam, necessitam e carecem, e querem, entendem a obra que Deus tem consigo.
Ó Pai querido, nesta noite, ó Deus, os teus vasos que foram quebrados por palavras, que foram esquecidos ao longo dos anos, dos tempos, ó Deus, sejam ressuscitados, sejam, Deus, fortalecidos, avivados nesta noite. Aviva a tua obra, Senhor, nos últimos anos, ó Deus. Aviva o teu povo, Senhor. Somente pelo teu Espírito Santo vai trabalhando, vai operando em cada coração, vai quebrando, Senhor, as pedras, vai quebrando, Senhor, tirando os ferrolhos de ferro, vai fazendo a tua obra, ó Deus, vai despedaçando, ó Deus, vai tirando, Senhor, esses trincos, ó Deus, vai fazendo a obra em cada coração. Ainda a tua igreja está reunida para receber tua palavra, para receber o teu poder, para ser avivada por ti, para receber de ti. Meu Deus, não é o homem, mas é a tua palavra, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero chamar aqui na frente quem tem chamada de Deus, quem ainda tem esta chama no coração, e entendem que ainda a obra não parou, que ainda é instrumento do Senhor. Queridos, vem aqui à frente que nós vamos estar orando por ti, impondo-lhes as mãos. Diz a Bíblia que Paulo chegou a umas regiões superiores, lá em Efésios. E havia pessoas ali. E sabe o que aconteceu? Não eram batizados com o Espírito Santo. E foram impostas as mãos. Quero convidar os obreiros para estarem orando, impondo as mãos sobre essas vidas. Pode? Vamos descer, vamos estar impondo as mãos. Glória a Deus. Isso é para quem crê, queridos. Para quem crê. Para quem crê. Para quem crê. Glória a Deus. Aleluia. Josué. Glória a Deus. Bendito Deus e Pai. Aqui está uma igreja reunida, Senhor. Uma igreja que não veio para passar tempo, Senhor. Não viemos aqui para brincar de igreja, nem simplesmente para bater ponto como igreja, mas viemos aqui com um propósito, ó Deus. Deus, tu ainda estás na terra, Senhor. Tu és ainda aquele que movimenta, ó Deus. Tu és ainda aquele que trabalha, ó Deus. Tu és ainda aquele que faz a obra, ó Deus. Ainda há pessoas de fé, pessoas que acreditam. Faz a obra nesta noite. Oh, Xandi comenta xalabaxoba. Renova, Deus, renova, Senhor, 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 renova, Deus. Faxe com picantarapachova labaxoba. Meu Deus, uma igreja que crê, uma igreja que acredita, uma igreja que está viva, uma igreja que tem teu Espírito, uma igreja que reúne-se em teu nome, neste lugar, em teu nome, ó Deus. Te agradecemos, Senhor,
te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, e glorifica o nome do Senhor. E a igreja aplauda o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus.